18 jogos, 32 gols e 106 atletas rivais sem vitória. O raio-x do tabu do Corinthians contra São Paulo. Timão recebe o tricolor nesta terça, na Neoquímica Arena, pela quarta rodada do Paulistão. O tabu mais uma vez está à prova na Neoquímica Arena. Na noite desta terça-feira, o Corinthians recebe o São Paulo em Itaquera, às 19h30 de Brasília, em jogo válido pela quarta rodada do Paulistão, para tentar mais uma vez defender a sua invencibilidade contra o rival dentro de casa. O primeiro clássico do ano será o 19º entre os clubes dentro da casa do Corinthians, que tem histórico amplamente favorável e 11 vitórias e 7 empates desde que o majestoso começou a ser disputado em Itaquera, em 2014. Depois de uma série de 4 empates, o Corinthians voltou a vencer no último encontro, em julho de 2023, no primeiro duelo entre as equipes pela semifinal da Copa do Brasil. O Timão venceu por 2-1, com 2 gols de Renato Augusto. Luciano descontou. No Morumbi, o tricolor venceu por 2-0 e se classificou para a final. Ao longo desses quase 10 anos em que o majestoso é disputado em Itaquera, muitos jogadores e técnicos passaram pelos dois lados. O GE traz abaixo um raio-x dos clássicos na arena. Os números do tabu. O Corinthians teve 9 técnicos nestes duelos no período, Fábio Carille em 6 jogos, Tite em outros 3, Wagner Mancini em 2 e Mano Menezes, Jair Ventura, Cristóvão Borges, Silvinho, Vitor Pereira e Vanderlei Luxemburgo em 1 cada. Mano, por sinal, foi o técnico do Timão no primeiro jogo do tabu, e voltou a ser o treinador da equipe. Pelo lado do São Paulo, foram 11 treinadores. Rogério Ceni, com 3, foi quem mais visitou Itaquera. Depois dele vieram Muricy Ramalho, Edgardo Balsa, Diego Aguirre, Cuca e Dorival Júnior, com 2 clássicos cada. Por fim, Milton Cruz, Fernando Diniz, Mancini e Hernan Crespo com 1 jogo cada. Juan Branda, auxiliar de Crespo, comandou em razão de um quadro de Covid-19 do argentino. Thiago Carpini será o estreante. No Corinthians, foram usados 96 jogadores diferentes. O goleiro e capitão Cássio esteve presente nas 18 partidas. Já o lateral direito Fagner jogou 16. Esteve ausente na vitória por 3-2 em 2017 e no empate por 1-1, no Brasileirão de 2023. São os 2 mais assíduos no Clássico da Arena. O São Paulo usou 106 atletas, com destaque para Rogério Ceni, que disputou partidas como goleiro e treinador da equipe. Aliás, o revezamento na meta tricolor chama a atenção, já que foram 8 goleiros, Denis, Ceni, Renan Ribeiro, Sidão, Jean, Thiago Volpe, Jandrei e, por fim, Rafael nas últimos 2. Atuaram pelos 2 times o atacante Luciano e zagueiro Anderson Martins. Com 11 vitórias e 7 empates, o Timão acumula 32 gols marcados no duelo, uma média de 1,77 por partida. O São Paulo, por sua vez, marcou 15, média de 0,83. A artilharia do confronto em Itaquera é do paraguaio Ângel Romero, dono de 3 gols. Outros 6 jogadores já marcaram 2 vezes, 5 corintianos e apenas um tricolor, Luciano. Veja abaixo a lista de goleadores e jogadores que participaram do clássico neste período. E também não posso deixar de falar sobre o técnico do Timão. Como o modo sincerão de Mano tem aumentado o clima de incerteza no início de ano do Corinthians. Técnico tem cobrado publicamente jogadores e pedido reforços enquanto busca reconstruir o time após inúmeras mudanças no elenco, estão evidentes as dificuldades que estamos tendo. Sincero, direto e muitas vezes sem filtro. A postura mais incisiva de Mano Menezes nas primeiras entrevistas neste ano dão o tom do momento de incerteza e cobrança interna no Corinthians. As mudanças no elenco, a falta de reforços para compensar as saídas de jogadores experientes e o desempenho abaixo do esperado de alguns dos principais nomes têm deixado o treinador mais sincero em suas análises neste início de temporada. É importante ressaltar que entrevistas fortes e mais sinceras neste início de ano não têm sido exclusividade do treinador.
Cássio foi taxativo ao cornetar a falta de opções no elenco e a improvisação que foi necessária ser feita na derrota para o Ituano, quando o volante Ranielli atuou o segundo tempo como zagueiro. Apesar da observação do goleiro e ídolo, Ranielli voltou a atuar como zagueiro na derrota para o São Bernardo, quando o Corinthians ficou com um jogador a mais em campo por mais de 80 minutos. Na mesma partida, Maicon classificou como vergonha o resultado pela superioridade numérica e um futebol pouco agressivo diante do adversário que disputa a Série C do Brasileiro. E está bem longe. A gente precisa contratar, precisa trazer, temos que ser honestos. Não cabe a mim quem contrata, quem chega. Mas temos que reforçar, né? O volante não pode entrar de zagueiro. Precisamos trazer jogadores, precisamos melhorar, saíram 12 ou 13 jogadores, disse Cássio. As declarações mais fortes e que têm causado ruído maior vieram do técnico. Mano tem destacado a necessidade de reforçar o elenco e que o processo de construção de uma nova equipe pode demandar mais tempo do que o imediatismo pelos resultados. Acho que estão bem evidentes as dificuldades que estamos tendo, não podemos escondê-las. Você em jogos de 3 em 3 dias precisa ter mais elenco, ainda não temos. Os jogadores ainda não estão em ritmo de entregar um jogo de intensidade, os problemas estão aí e temos que resolver. Não podemos apontar o dedo um para o outro. Temos que ter um elenco no nível do Corinthians, disse o treinador após a derrota para o Ituano, pela segunda rodada do estadual. Declarações sobre jogadores. Mano Menezes se envolveu em duas polêmicas num espaço de apenas 5 dias. Na derrota para o Ituano, o treinador criticou uma tentativa de finalização de Ranielli e acabou tendo a declaração interpretada pelo Cuiabá, ex-clube do volante, como uma forma de menosprezo. Acho que as cobranças que eu fiz são coisas do jogo, nada de tão grave. Certamente poderíamos ter aproveitado as coisas de forma mais eficaz. O jogo apresentou uma boa condição de sairmos com a vitória, mais do que o jogo contra o Guarani. O adversário não chutou uma bola no gol no primeiro tempo. Talvez te referiste a uma cobrança no Ranielli, porque tentou chutar uma bola ao gol, e acho que estava lá em Cuiabá, tentou chutar. Não dá, né? Estamos no Corinthians.